Fala, gurizada, para quem está chegando agora, estamos entrando no ar no último dia dessa semana, sexta-feira, essa semana que foi mais curta, com o feriado da quarta-feira, e agora nos encaminhando para a reta final do Campeonato Gaúcho, que no sábado terá todos os jogos que acontecem às 21 horas e o Ipiranga, que vai ter que jogar a vida na última rodada contra o Grêmio, recebe o Grêmio aqui no Estádio Colosso da Lagoa, tem o Inter também que joga com o Esportivo. E para falar sobre tudo isso e mais outras informações, está aqui o Alan. Alan, mais uma vez, seja bem-vindo aqui nessa véspera de final de semana. Tudo bom, Eric? Prazer estar de volta. Um abraço aí para todos que estão nos assistindo. Alan, vamos começar falando sobre o Ipiranga. E eu já chamo a tabela de classificação aqui, porque o Ipiranga brigou rodada por rodada no topo, dá para dizer. Terceiro, quarto, quinto e no final da 10ª rodada nós temos o Ipiranga que aparece em terceiro, logo depois da dupla Grenal, que já está classificada, com 16, e o Caxias com 16. Lembrando que Caxias e Ipiranga se enfrentaram na última rodada lá em Caxias do Sul, o jogo terminou em 2-2 empatado. Agora o Ipiranga vai ter o desafio de encarar o Grêmio na última rodada, precisando pontuar para se classificar. Tá difícil a vida do Ipiranga. Complicou bastante, até porque agora o Grêmio vem aí, deve estrear o técnico novo aqui no Colosso da Lagoa. O Grêmio também quer a vitória para manter o primeiro lugar aí nas posições e ter certa vantagem nas semifinais. Mas não é impossível aí, o Ipiranga vem fazendo aí um bom ano, teve azar em alguns momentos ali, faltou um pouquinho de sorte em algumas conclusões, mas vamos torcer que amanhã o time saia classificado. Vamos torcer. Assim, na minha opinião, eu concordo, acho que o Ipiranga jogou muito bem contra o Inter, contra o Fortaleza, que são essas equipes em que dá para se comparar ao Grêmio. É bom lembrar que a dupla Grenal, ela não se compara com o Fortaleza, é acima, né? Não só na questão da história, como questão de competitividade também. Agora, na minha opinião, ficou muito difícil para o Ipiranga. Eu tinha esse medo como torcedor que ficasse tudo para a última rodada e foi o que aconteceu. O Ipiranga precisa pontuar, porque se não pontuar e até mesmo se empatar, conseguir tirar um ponto do Grêmio, mesmo assim ainda vai precisar contar com outros resultados. É bom lembrar que o Caxias joga com Pelotas. Pelotas também que está brigando ali, ainda tem matematicamente chance de escapar do rebaixamento. E o Juventude que parece que da metade para o final do campeonato começou a se remontar e agora chega na última rodada com totais condições de classificar. Pega o Brasil, vai jogar o jogo que acontece em Caxias. O Brasil que já está naquele... não classifica, não cai mais. E ficou difícil realmente, eu acho que o Ipiranga não classifica. É bem complicado, eu acho que a gente não pode fazer uma previsão agora, porque assim... assistindo o jogo do Caxias, o Caxias e Ipiranga, me chamou muito a atenção a capacidade de reação do Ipiranga. Tá? E eu percebo que assim, não é um time que se assusta quando sofre gol. Tá? Mas aqui no Colosso vai ter que ser assim, uma atenção extrema da defesa, devido ao Grêmio ter os atacantes rápidos. E provavelmente a gente vai jogar por uma bola. A gente também tem um ataque rápido, o Ipiranga tem velocistas ali na frente, e numa dessas é através daí que vai dar para surpreender a defesa. Tu tocou num ponto aí que é interessante mesmo. O Ipiranga ele tem essa capacidade de reação. Quando tomou o gol para o Caxias, eu já... acho que o Ipiranga não vai dar. E se mostrou no decorrer da partida, poderia até ter saído com uma vitória, não seria um exagero dizer que o Ipiranga poderia ter vencido esse jogo com o Caxias. Agora, o que mais dificulta é que o Grêmio, nós vamos falar sobre o Thiago Nunes que chegou já na semana passada, já se sabia que era o cara que ia vir para substituir o Renato, e o meu medo era esse, porque ficou na terça-feira, quando foi anunciado o vice-presidente de futebol, Marcos Herman, que assumiu a pasta, e só faltava o técnico, que não ia estrear no jogo da quinta-feira, não iam queimar o cara para jogar no jogo da Sul-Americana, que o Grêmio venceu ontem, né, o La Equidad, estreia justamente contra o Ipiranga. E aí cai naquela coisa, a pressão em relação ao Renato, eu acho que já foi bem organizada essa questão, mas também é outra discussão, mas a pressão da estreia, dá para dizer que tem. Estrear com o pé direito.
Não, existe, claro que existe. Não vejo o Grêmio ainda apresentando mudanças. Vai vir naquele estilo mais Renato do que Thiago Nunes. O tempo é curtíssimo. O Thiago o quê? Vai treinar o time hoje? Então, assim, não acredito em alguma surpresa dentro da escalação ou da forma de jogar do Grêmio. Então, isso pode ser um ponto positivo para o Ipiranga, que já conhece esse estilo de jogo, que tem noção do que vai ter pela frente. Em relação ao time que entra em campo, do que foi visto lá em Caxias, imagino que o Ipiranga deva ter a única baixa, que é o Clayton, que acabou se machucando. Deve ir com o mesmo time, ele tem a preferência pelo Cristiano lá no ataque, opção do treinador. Mas o Ipiranga, de fato, vai brigar por uma bola. Eu acho que o próprio Júnior Rocha disse que ele não vai mudar a estratégia de jogo, mas talvez ele faça uma estratégia que seja jogar nesse jogo reativo, como fez com o Internacional. Não foi atacar, não foi fazer uma marcação alta em cima do Grêmio, porque lógico que a perna ia cansar no segundo tempo, mas acho que vai ser um jogo parecido, talvez. Eu acredito que sim, eu acho que tem que ter esse extremo cuidado ali, né, com a defesa, os zagueiros do Ipiranga, o meio de campo ali vai ter que se desdobrar. E eu também sou favorável que o Cristiano fique lá na frente. Na minha opinião, ele é uma peça fundamental ali. O posicionamento lá na frente faz toda a diferença. E a gente viu isso contra o Caxias. Depender dos outros resultados é uma questão que agora já começa a ser avaliada, porque vencer o Grêmio é muito difícil. Por isso que nós estamos falando aqui, e eu, para dar um tom até desse meu argumento, que eu acho que o Ipiranga não classifica, porque empatar com o Grêmio é algo super natural, dentro do futebol e pelas condições que o Ipiranga tem. Mas para vencer o Grêmio vai ter que ser um jogo fora do comum, um jogo que o Ipiranga talvez ainda não tenha feito, ou semelhante àquele com o Internacional, mas que acabou deixando nos últimos 20 minutos. É um resultado extraordinário se o Ipiranga ganhar do Grêmio, e por isso que já começa a se avaliar. Bom, vamos ter um pontinho ali e torcer para o Pelotas, ou torcer para o Brasil de Pelotas. Eu acredito que o clube ali, a comissão técnica, os atletas, eles têm essa ciência de que vai ser uma missão quase impossível, que vai ser necessário fazer um jogo beirando a perfeição, mas é aquela coisa que eu disse, vai ser uma bola. Entrou uma bola ali, muda toda a característica e vamos torcer por essa bola ainda. Vamos torcer também. O Pelotas... Até agora o Pelotas para mim não apresentou nada. É cruel, um futebol muito ruim. Quem sabe, né, fazer um jogo impecável também para não cair, porque se o Juventude vencer e o Caxias vier a perder, o Ipiranga empata, e ainda tem uma briga correndo por fora, eu e o Aimoré, que é aquela loucura que o pessoal fala até nos bastidores. Se tudo der errado, o Aimoré ainda tem chance de classificação, né? Porque é bom lembrar que a pontuação é o primeiro critério para se classificar, e depois vem as vitórias. Se o Aimoré vencer e o Ipiranga perder, o Aimoré passa o Ipiranga com a mesma pontuação, mas com uma vitória a menos. Então isso, com uma vitória a mais. É impressionante como até sai num tom até de injustiça com o Campeonato Gaúcho, mas porque o Ipiranga e o Caxias também, ambos que estiveram brigando nas primeiras posições, os principais times do interior, podem chegar na última rodada e cair fora. Se torna, como tu falou, é uma coisa que acaba sendo injusta aí, até pela campanha toda feita. A gente sabe a dificuldade que o Ipiranga teve aí nessas viagens pela Copa do Brasil, houve desgaste, o elenco é sempre menor do que o dos times grandes, a preparação física é diferente. Então, mas assim, por todo o esforço do time, toda a campanha, a doação ali, mereceria a classificação, e até o finalzinho do jogo vamos estar torcendo. Mereceria. E claro que os jogos seriam todos no mesmo horário, para não ter nenhuma baderna, essas coisas que realmente acontecem. Eu prefiro olhar para o campo e ver o que o time apresentou. O problema é que o futebol não é matemática. O futebol não é
previsível, então não dá para saber mesmo. O Ipiranga faça uma partida impecável e tome gol, como aconteceu com o Inter, uma partida irretocável do time do Ipiranga e acabou perdendo o jogo. 2 jogadas, um pênalti, coisa arada. Agora, falar sobre o Grêmio, porque acho que a partida da Sul-Americana é uma partida que precisa ser avaliada até para o jogo que o Grêmio vem jogar aqui. Eu concordo contigo, acho que poucas modificações. Até não é algo bom para o Ipiranga, mas ruim para o Grêmio. Uma vitória para cima do La Equidad, eu achei até que o Grêmio, sem muita vontade até no segundo tempo, mas jogando muito parecido ainda com o que vinha fazendo ainda lá na temporada 2020. Não, exato, não houve tempo para mudança, para implementar qualquer coisa ainda. Mas eu tive uma visão diferente, eu vi um Grêmio ali que estava com medo de correr riscos. Então, assim, foi cuidadoso, o jogo foi chato, pelo menos na primeira etapa. Na segunda, os colombianos vieram para cima, houve um pouquinho de movimentação ali, e daí foi a superioridade do Grêmio em cima do adversário. E tem que melhorar muito esse Grêmio, tu acha, agora com a chegada do Thiago Nunes? Vai ter que melhorar muito. E eu estava vendo agora, o Alisson se lesionou, deve ficar aí umas 8 semanas afastado. Deve ficar 8 semanas. Já vinha perdendo posição, muito criticado, inclusive, por atuações bem apagadas nos últimos jogos. Era uma opção que o Renato vinha utilizando há algum tempo. Com a chegada do Thiago Nunes, talvez mude um pouco, até porque é um treinador que joga num esquema um tanto quanto diferente do Renato, joga num estilo de jogo, pelo menos o que viu no Atlético Paranaense, o 4-1-4-1, diferente do Renato, que jogava no 4-5-1. Vamos ver, tempo ainda para o Thiago Nunes. Na verdade, o trabalho do Thiago não começa nem diante do Ipiranga, ele faz sua estreia, mas o trabalho dele começa a ser desenvolvido na semana que vem, ali, ou quando ele tiver tempo de treino, de conversar com os jogadores, de entender todo mundo. E na questão do Alisson estar meio apagado, nesse time do Grêmio dá para dizer quem nunca. Quem não esteve apagado? Mas aí eu acho que Breno não esteve apagado, nem Diego Souza, mas nós vamos falar sobre esses destaques que para mim foram destaques positivos dessa última partida, da estreia do Grêmio com vitória no jogo contra o La Equidad. Mas antes, oficial, Grêmio tem novo técnico, Thiago Nunes, foi recebido hoje na Arena. Desafio, uma grande oportunidade, mas um grande orgulho, né? Poder ter construído um ciclo profissional fora do estado do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria, e ser tão bem recebido de volta, né? Uma das casas que ajudou na minha formação profissional, que me ensinou muito. Então, hoje volto com um sentimento de alegria e também de desejo de retribuição. Tantas pessoas que me acolheram tão bem aqui, e principalmente o nosso torcedor, que não está presente hoje, né? Pessoalmente na nossa casa, mas com o coração certamente vai nos ajudar muito. Que eu acredito em termos de condução profissional e pessoal se mantém a retidão no trato com as pessoas e principalmente a verdade. Mas profissionalmente se tem mais bagagem, mais experiência, algumas derrotas, alguns títulos importantes nessa caminhada que vão nos dando, né, os sinais necessários para que a gente possa chegar mais maduro e mais preparado num momento tão importante como esse. A mescla importante de atletas experientes com a juventude, com a fome, com a vitalidade, né, e que representam tão bem a camisa de quem nasceu e foi criado aqui dentro. Isso é o DNA do clube, que dá longevidade a qualquer instituição e também é uma fórmula, né, maravilhosa que as grandes equipes vencedoras, elas conseguem ter no seu dia a dia. Essencialmente uma equipe muito competitiva, que faz parte do DNA tricolor, uma equipe que vai lutar por todo espaço, por cada milímetro de campo, e principalmente uma equipe que não desista, né? São os sentimentos que o torcedor cultiva desde sempre, que eu aprendi aqui dentro também quando estive e que a gente vai tentar transferir para dentro do campo. Torcedor tricolor, contamos contigo, com teu apoio, principalmente nos momentos que vamos enfrentar daqui para frente, um ano de adversidades para todos nós, fora do campo, mas que dentro do campo a gente possa, junto, ter grandes resultados e grande alegria. Oficializado nessa sexta-feira, Thiago Nunes, que
era a primeira opção do Marcos Herrmann. Me parece que, e aí eu já te lanço a pergunta, Alan, me parece que depois das declarações do próprio Thiago Nunes, do vice-presidente de futebol, Marcos Herrmann, me parece que a casa está organizada para que o novo treinador consiga trabalhar sem essa pressão enorme, que em um primeiro momento eu entendia que seria uma pressão muito grande, do Renato. Me parece que agora o Thiago Nunes vem com uma nova metodologia, com um abraço do grupo, dito até inclusive pelo próprio Jeromel, e sem essa pressão que me parecia muito grande de ter que substituir o Renato, como ele mesmo disse, o Renato é insubstituível. Não, mas eu acho que a pressão vai existir aí, o ano é corrido, o ano é rápido, querendo ou não querendo, houve essa queda na Libertadores e isso vai influenciar. Muito provavelmente aí já tem a final do Gauchão logo adiante. Então o Grêmio, Thiago Nunes vai ter que mostrar serviço aí rápido, ou acho que ele vai, a torcida não vai ter tanta paciência, justamente pelo antecessor ser o Renato. Olha, eu espero que o Thiago Nunes consiga dar continuidade para o trabalho. Aliás, chegou agora, mas já vai encarar esse desafio mesmo. Daqui a pouco já está aí com o Gauchão, a Copa Sul-Americana, que é uma competição, comparado com a Libertadores, um tanto quanto mais fácil, mas é uma competição cruel também, uma competição de mata-mata, uma competição em que o Grêmio ainda não tem, e pelo que se viu nesse jogo, o Grêmio vai priorizar a Sul-Americana ou ainda não se tem certeza? Ainda não se tem certeza, mas eu acredito que vai sim. Como a gente já falou, é um título que o clube não tem. É um caminho para a Libertadores. A Copa do Brasil aí também é um caminho, mas não começou a funilar ainda. Então eu acredito que a Sul-Americana aí vai receber uma atençãozinha especial. Por falar em novo treinador, Alan, Miguel Ángel Ramírez. Segunda derrota dele, a última na Libertadores, para o time do Shampoo Always Ready. A torcida pegou no pé, não só a torcida, a imprensa também. Mas hoje, nessa sexta-feira também, agora oficialmente com a camisa do Inter, retornando Taison, que vai jogar com a camisa 10 do Internacional. Obrigada pelas boas-vindas. Taison, quando saiu daqui, saiu com 22 anos. Campeão de uma Libertadores, campeão de Sul-Americana, campeão gaúcho invicto, e o Taison que volta agora, volta um pouco mais experiente, jogador tive numa Copa do Mundo, 300 jogos com a camiseta do Shakhtar, capitão do Shakhtar, Champions League, Liga Europa, muitos títulos conquistados lá, mas agora é uma nova história. Voltei para o clube que eu amo. Desde já agradecer a todos que fizeram o esforço para mim estar aqui hoje. E também agradecer a todo torcedor que tiveram a paciência de me esperar, porque todo ano tinha essa novela, Taison volta e não volta. Então, estou aqui, volto mais experiente, volto para ajudar os mais jovens, como os outros que saíram daqui me ajudaram, Bolívar, D'Alessandro, e entre os outros. Então, eu volto mais experiente, mais importante, eu volto feliz, bem condicionado, à disposição de todos que precisar conversar comigo. Então, o mais importante é que eu volto para conquistar coisas grandes no clube, porque o Internacional é grande, a torcida do Internacional é grande. Então, eu estou voltando para conquistar coisas grandes. Taison, seja bem-vindo a Porto Alegre. E tu falou que volta mais experiente desde que saiu aqui do Internacional. Eu queria que tu abordasse um pouco isso, porque tu ficou 11 anos na Ucrânia, em uma liga que a gente não acompanha muito daqui. Dentro do que tu viveu na Ucrânia, dentro do que tu viveu no Brasil, qual dos Taisons que voltam? Um Taison que jogou em uma liga mais competitiva e pode chegar sobrando aqui no Brasil, ou um Taison que vai precisar de um período de adaptação? Eu queria que tu comentasse um pouco como é que é a competitividade na Ucrânia e de que maneira tu pretende chegar aqui no Brasil. Cara, é uma liga que vocês não acompanham muito, é o campeonato ucraniano, né? Porque o Shakhtar disputava a Champions League o ano todo, e eu cheguei às quartas de finais de uma Champions League, joguei contra Real Madrid, contra a Inter de Milão, e entre outros
clubes grandes da Europa. O Tyson volta, como eu falei antes, volta mais experiente, mas o mesmo Tyson que saiu daqui, com uma cabeça melhor, cabeça mais no lugar, porque sair daqui era com 22 anos, né? Muito jovem. Mas o Tyson volta, o mesmo Tyson que voltou, com a mesma disposição, com vontade de vencer, isso que importa. Vontade de estar já logo dentro do campo, vontade de conhecer meus novos companheiros. E respondendo a tua pergunta, eu volto. Tá aí o camisa 10, novo D'Alessandro, retornando, o Tyson, é um bom jogador. Acho que tá aí mais um bom nome para quebrar a cabeça do técnico espanhol, que agora tem a missão de enfrentar o Sportivo, mas a missão de colocar essa casa em ordem, coisa que não se viu na última partida. É complicado. Na estreia da Libertadores ali, eu me surpreendi com o pouco futebol que o Inter apresentou. As declarações que vieram do técnico depois do jogo piorou toda a situação. Dizer que foi surpreendido pelo adversário. Mas o Tyson é uma grande peça, ninguém pode dizer que o Inter não está dando condições ao Ramírez, não está dando peças ao Ramírez, apesar de toda essa crise financeira enfrentada pelo clube. É uma crise que vem nessa nova administração. É bom lembrar que na apresentação oficial estavam lá o presidente Alessandro Barcelos, o novo CEO Paulo Brax, estava lá o vice-presidente João... Agora já me perdi no nome do vice-presidente, João Francisco Herman. Então, toda a gestão administrativa do Inter estava lá, bem como a do Grêmio, mas faz parte de uma nova vida, eu acho, para o Inter, depois de uma loucura que aconteceu na administração do Inter. E o Tyson chega, talvez seja para colocar um rumo, ou começar a andar o Internacional num novo rumo, porque é um jogador... Fora da curva, é um ótimo jogador, um excepcional jogador. Não, claro, vai agregar muito ao time aí, tem um bom futebol, e é aquela coisa que nós já falamos aí, o Inter está dando condições para o Ramírez que me parece não está aproveitando como deveria. Eu acho que muita coisa pode mudar em uma eventual segunda derrota na Libertadores aí, e vamos aguardar. O jogo já acontece já na terça-feira, com o Deportivo Táchira. O Olímpia também perdeu, mas esse grupo, o que mais chama atenção, que não é um grupo tão difícil, apesar de que na prática todos os times da Libertadores sempre vão brigar, e a Libertadores é uma competição traiçoeira, mas o Inter é o favoritíssimo. Não é tão favorito quanto o Olímpia, porque daí é outro tricampeão mundial, mas tricampeão da Libertadores, mas o Internacional é um dos favoritos. Não, pelo time que tem, pela estrutura que tem, eu diria que o Inter é um dos favoritos, inclusive para o título, não só de classificar em primeiro no grupo. Então, só que vai ter que mostrar o futebol. Nós já conversamos anteriormente no programa, o Abel tinha acertado a equipe, vinha surpreendendo com o Inter, tirou o time lá de baixo, colocou lá em cima. Então, na minha opinião, assim, eu não entendi muito essa mudança, essa opção pelo Ramírez. Mas vamos aguardar. O pessoal fala até que não só foi escolhido Miguel Ángel Ramírez, como a direção do Inter, a administração do Inter, quase que tem um encantamento pelo Ramírez, não contesta as frases dele, inclusive sobre essas declarações pós-partida, que o Inter foi surpreendido pelo Always Ready, e depois confirmada pelo Maurício, que disse a mesma coisa, e muitas coisas dentro de campo, em questão de escalação, que me parece que não tem explicação mesmo. O Rodinei para o lado esquerdo, o Patrick no banco, são algumas coisas que não tem muita explicação. Tu acha que para essa partida contra o Sportivo, o que veremos do Internacional? Não, eu acho que nessa aí o Ramírez ainda manda, que nem tu diz, a direção não contesta, pelo menos não publicamente. Mas eu acho que num novo tropeço do Inter aí a direção vai intervir, pelo menos nos bastidores aí, vai botar o Ramírez ali, põe o feijão com açúcar agora e vamos atrás dessa classificação. Feijão com açúcar? Feijão com arroz.
Não, eu perguntei porque eu fiquei pensando, ó, feijão com açúcar. Porque, de fato, o trabalho do Miguel, e até uma coisa que eu falei aqui, e depois desse jogo eu tenho repensado, até ouvindo alguns colorados, sobre esse trabalho, porque no meu entendimento, até pelo que disse a direção, esse trabalho ia durar no mínimo 1 ano, 2 anos, ou quem sabe durar uns 5 anos. E pelo que se apresentou, um Inter totalmente desorganizado, que esse foi o chavão, acho, para configurar o Inter nessa partida, uma desorganização total, escolhas completamente equivocadas, sem explicação nenhuma, e talvez daí uma perda do título, ou menos do que isso, uma derrota, uma sequência de resultados negativos na Libertadores já possa, quem sabe, balançar o trabalho do Ramírez. Não, com certeza, eu acho que daí vai dar uma balançada aí, apesar de toda essa demonstração de apoio ao Ramírez, por parte da direção, não está ali dentro, a coisa já deve ter começado a dar sinais de mudança. Mas então, na tua opinião, tu acha que tinha que ter ficado com o Abel? Porque há uma parcela dos torcedores do Inter também que estão colocando muita pressão no trabalho do Ramírez, depois dessa derrota, porque o Abel tinha um time que, naquilo que o treinador pensava, executava muito bem. Daí tem a questão do título brasileiro e tudo isso, mas de fato em campo o Inter era muito diferente desse, e essa ruptura me parece que está indo por um caminho que não é o mais correto. A direção do Inter assume isso, mas não cobra publicamente. Essa é uma questão. Eu acho que é por aí, até porque assim, o que o Ramírez quer fazer, o que o Inter pretende é esse trabalho a longo prazo, só que para um trabalho a longo prazo você precisa de prazo. E os times não têm isso, principalmente nesse ano de pandemia. É uma questão complicada, e principalmente porque os próximos 30 dias vão ser definitivos não só para o Thiago Nunes, como também para o Miguel, porque já tem a decisão do Gauchão, que isso pesa, eu acho que tem algum peso até bem grande, inclusive para os dois times. Tem a Libertadores para o Inter, a Sul-Americana para o Grêmio, e depois já começa o Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas o Inter deve vencer o Sportivo amanhã. Sim, não, amanhã acredito que vence, ali não vai ter nenhuma surpresa. Então vamos esperar e torcer pelo Ipiranga. Espero que o Ipiranga consiga nos surpreender e fazer, quem sabe, algo histórico. Alan? Estaremos torcendo e acompanhando, né? Vamos ver. Alan, muito obrigado pela participação e bom final de semana para ti. Igualmente, um abraço a todos. Um abraço para quem esteve conosco também. Bom final de semana e quem sabe torcendo por uma vitória do Ipiranga para cima do Grêmio. Se não vier, pelo menos uma classificação. Vamos esperar. Um abraço para todo mundo, bom final de semana.